Boa tarde, gente. É uma alegria, uma satisfação estarmos aqui nesta tarde, terminando aí o mês de outubro, né, esse mês dedicado ao mês de Kardec. E estar compartilhando com vocês algumas reflexões que a gente tem procurado trazer para a nossa vida e que a gente espera que, de alguma forma, também possa ajudá-los. Vamos ver que a gente consegue. Bom, gente, quando nós vemos as campanhas, por exemplo, ou chega através de um WhatsApp, através de um amigo, de um vizinho, falando: olha, gente, nós estamos urgentemente precisando de alguém para doar sangue. Vocês já doaram sangue ou não? Já tomou? Já recebeu a doação de alguém? Então, graças à doação de alguém, a senhora pôde recuperar da saúde da senhora, de uma cirurgia que precisou. Então a gente se mobiliza. Se chega a nós um pedido de ajuda, de um amigo, de um parente, de um familiar, de uma criança, que seja, a gente vai lá, lógico, queremos de alguma forma ajudar essa pessoa. Então, assim sendo, nós podemos dizer que, no caso da senhora, um doador de sangue ajudou a salvar a vida da senhora. Se assim não fosse, diante de uma urgência, de uma cirurgia, de um acidente, nós poderíamos ter um sério comprometimento de nossa saúde. Então, quem doa sangue, na verdade, tem aquele hábito, deveria todos nós nos empenharmos nisso, estamos ajudando indiretamente ou diretamente a salvar uma vida. Eu vou trazer aqui para vocês uma reflexão que nós tivemos após termos assistido uma palestra de uma personalidade daqui de Barretos, conhecido aí nacionalmente. No começo do ano, a campanha Alta de Souza, dentro das festividades de aniversário, convidou o senhor Henrique Prata para fazer uma palestra na nossa casa, sobre o tema amor. E o Henrique sensibilizou todos na sua palestra, falando de todo aquele trabalho que iniciou e que hoje tem esse trabalho de referência nacional, que é a Fundação Pio XII. Ele nos disse que ele foi chamado lá, vocês devem conhecer essa história. O pai, então, era médico, oncologista, e ele está ligado mais, o Henrique, na área de agronegócios. Então ele viu o idealismo do pai naquele trabalho junto ao Hospital do Câncer, antigamente, e as dificuldades financeiras para manter a instituição, que muitas vezes até acabava lapidando o patrimônio familiar. E chegou a uma situação de insustentabilidade, compromissos com funcionários, compromissos com fornecedores. Então ele foi chamado para tentar organizar o fechamento do hospital, da fundação. Então ele organizou como bom administrador, conversou com os credores, foi acertando os pagamentos, os atrasos, mas ele ainda não tinha passado para o corpo clínico, os funcionários do hospital, que a intenção era realmente, diante da crise, que é a questão da saúde, das dificuldades financeiras, fechar a instituição. Então todos de vocês reconhecem, né, essa personalidade barretense que tem aí repercussão a nível nacional e internacional também. É interessante que ele disse que teve um momento que ele já estava organizando essa questão da reunião com os médicos, com o corpo clínico do hospital, quando então o médico
ali dentro do hospital, chamou numa sala e disse: Henrique, este paciente aqui, mostrando os exames, ele tem provavelmente um câncer de pulmão. Ele precisa de um procedimento, fazer uma biópsia. Essa biópsia que vai orientar o tipo de tratamento. Contudo, nós estamos com as agendas lotadas aqui, não temos condições no momento de fazer este exame. Então nós vamos encaminhá-lo para um outro hospital. Isso vai demorar mais ou menos 3 meses, até esse paciente fazer os exames, são uns 6 meses. Bom, concluindo, aquele prognóstico, né, de um câncer inicial ia demorar aí talvez mais de 6 meses, e isso comprometeria certamente o tratamento e a vida daquele paciente. E disseram para ele esta frase: você pode salvar vidas. Se você me arranjar um foco de luz, este foco cirúrgico na época era $5.000, a gente transforma essa sala de recepção numa nova sala cirúrgica e você pode salvar vidas. E o Henrique contou para nós que aquilo gerou um certo impacto, uma certa perturbação para ele. Até que ele teve um sonho à noite sobre um hospital grande. Então, a partir daquela frase, você pode salvar vidas, ele começou a reavaliar e questionando: mas como eu, que trabalho na área de agronegócios, que não entendo nada de medicina, como eu posso salvar vidas? Então, ele entendeu que, através da habilidade que ele tem como administrador, ele poderia ajudar a reorganizar toda aquela estrutura e, reorganizando, acolher aquelas pessoas que tinham um diagnóstico, como a prevenção de um câncer, o diagnóstico e o tratamento. E a partir daí, então, o Hospital do Câncer da Fundação Pio XII se transformou, graças ao idealismo, ao trabalho, essa procura de querer salvar vidas, uma referência aí em todo o Brasil e também internacionalmente. Então veja só o impacto de uma frase: você pode salvar vidas. E dentro deste contexto, meus amigos, a gente viu a capacidade de envolver os artistas. Porque quando você chega numa pessoa famosa, um artista, fala: você quer ajudar a salvar vidas? As pessoas se tornam sensibilizadas para isso. Então a gente vê todo aquele movimento dos artistas, as alas do hospital recebendo o nome dos artistas, se propondo esses também nesta tarefa de salvar vidas. A gente vê o envolvimento que ocorre em todo o país para as campanhas de ajuda à Fundação Pio XII. Então, Bebedouro, nós estamos na 11ª edição, também um grupo de companheiros idealistas sensibilizados no sentido de ajudar a dar recursos financeiros para os tratamentos, né? Então mobiliza, nós temos aí, parece que Bebedouro é a 2ª maior cidade em contribuição financeira para a Fundação Pio XII. Então a gente vê o envolvimento, então, de todas as comunidades nessas campanhas que são realizadas, né? Procurando buscar recursos para o hospital. E nós vimos na fala dele, na palestra dele, algo que muito nos sensibilizou, porque demonstra em evidências claras ali o que é colocar a mão na massa. Às vezes nós temos um sonho, temos um objetivo, começamos o ano 2017, talvez com um monte de sonhos, não temos nossos sonhos? Às vezes a gente não consegue realizar.
E a gente viu na fala deste homem que um sonho se transformou em realidade, né, efetiva, contaminou, magnetizou, envolve as pessoas, envolve as personalidades, envolve as cidades nesse trabalho fundamental que é a Fundação Pio XII realiza. Então isso é construção, é sair do idealismo para ir para a prática. Então nós vemos que este chamamento, por quê? Pegou. Por que pegou o apoio ao Pio XII? Por esta frase: você pode salvar vidas. Tocou os nossos corações. Quando alguém fala, vamos comprar uma rifa, um bingo, participar de um show, de um ingresso em prol da fundação, quem tem condições, coloca a mão no bolso e ajuda. Então isso toca a nossa alma, o querer ajudar. Isso é muito bom, porque faz parte da natureza a gente contribuir de alguma forma para o sofrimento humano. Até porque quem garante que não seremos nós, hoje aqui sentados com saúde, que amanhã não precisaremos da solidariedade, de um tratamento? Quem garante que algum dos nossos familiares, nossos filhos, não precisarão amanhã passar por esta provação e necessitarem de um apoio, de um tratamento adequado? Então a gente se envolve e apoia nesse sentido. Devemos e podemos nos mobilizar para salvar vidas. Desde o simples ato de uma doação de sangue, que ajudou a senhora, como envolver nas campanhas de apoio às causas que vêm ajudar a humanidade. Então devemos apoiar. Mas aqui eu quero trazer para vocês o outro lado da história. Quando é feito o diagnóstico de câncer em nós, não sei se algum de vocês já passaram por isso, de algum dos familiares, vem esta pergunta, né? Por que logo comigo? Eu que vou lá no centro, né, participo lá do nosso lar, sou trabalhador, frequentador, por que eu fui ter câncer? Não é? Quando acomete a dor em nós, vem esse questionamento. Porque com tanta gente, né, no mundo, né, milhões de pessoas no mundo, porque justamente foi acontecer comigo essa tragédia, né? E a gente questiona Deus, né? Questionamos. E é interessante, gente, que Deus, nós que já temos o entendimento de Deus, quando olhamos o céu à noite, nós temos ali aqueles pontos brilhantes, aquelas estrelas que inspiram os poetas, né? Aquelas noites enluaradas, estreladas, são milhões de planetas, galáxias, e teve um Criador. Alguém criou isso, foi Deus. Quando olhamos o nosso corpo, e aqui está a nossa célula microscópica, com toda uma estrutura organizada, para estarmos aqui hoje vivos, falando, ouvindo, sentados, gente, são 100 trilhões de células do nosso organismo, em harmonia, que permite que nós estejamos vivos. Será que Deus errou? Será que Deus erra com a gente quando somos acometidos de uma doença? E aí a gente busca, através de uma das maiores expressões científicas do século passado e do mundo, Albert Einstein,
que ele diz o seguinte: o azar não existe. O azar não existe. Deus não joga dados. Não é um jogo de dados. Ó, eu fico a tua cara, você vai passar bem na vida. Não, não gostei muito da tua cara, então você vai ter um câncer, né? Será que Deus faz isso com a gente? Né? Deus, que é tão perfeito, que tem a harmonia do universo todo? Não. Certamente não. Existem leis e situações que propiciam as nossas doenças. Então a gente vê aqui rapidamente, gente, que muitas das nossas doenças têm causas que nós vamos chamar atuais, causas do nosso mundo. Por exemplo, todos nós sabemos o efeito da poluição sobre a nossa saúde, o efeito dos agrotóxicos, aqui um monte de peixe morto contaminados, né? O efeito que os inseticidas provocam nos alimentos, o abuso dessas estruturas e na nossa saúde. Por isso que a gente vê todo mundo falando em cuidado com o meio ambiente, em cuidado com a água, em cuidado com a alimentação, cuidado com os agrotóxicos, com a poluição. Por quê? Porque são causas que levam o nosso adoecimento. Também nós vemos outras situações que levam, por exemplo, ao câncer, são as causas comportamentais. O que nós fazemos que propicia o surgimento do câncer? E hoje não é novidade para nenhum de nós que os nossos hábitos, por exemplo, o tabagismo está associado ao câncer de boca, de orofaringe e de pulmão. Todos nós sabemos disso, os nossos hábitos. Sabemos que os nossos hábitos, como por exemplo o excesso de bebida, também leva ao câncer de fígado, de cirrose e de estômago. Então são as causas nossas do dia a dia que determinam as nossas doenças. Sabemos que o nosso comportamento sexual também é uma causa do câncer. Aliás, uma das maiores causas de câncer que tem é na linha dos órgãos genitais. Próstata, mama, colo do útero. Então tem alguma coisa atual, ou às vezes até coisas do passado, que acabam levando as alterações orgânicas às doenças. As doenças sexualmente transmissíveis é algo que dentro da nossa linha de trabalho tem aumentado. A sífilis, o HPV, né? O aumento, retornou o aumento da AIDS, por causa do nosso comportamento. E sabemos também, gente, que hoje, esse cara aqui é doidão ou não? O que ele representa? O estresse nosso, né? É o levantar, é correr, trabalhar, cuidar de filho, cuidar de casa, pagar a conta, né? Aquele estresse, aquela correria do dia a dia. Sabe-se também que desestrutura o nosso sistema imunológico, a nossa defesa, e as doenças surgem por causa disso. Sabe-se hoje que as nossas emoções, eu estou triste, eu estou desanimado, eu tenho mágoa, eu tenho raiva de fulano, eu odeio ciclano, são energias positivas ou negativas? Negativas. E o corpo envolvido de energias negativas adoece. É uma das causas também. Então, as causas do câncer são as doenças atuais, nosso ambiente, os nossos hábitos, a nossa conduta, o nosso estresse, as nossas emoções, tudo isso desencadeia
aquilo que podemos dizer, sou saudável ou eu sou doente. Quando adoecemos é porque alguma coisa não está equilibrada, não está boa. Estamos carregando alguma coisa que está desestruturando a nossa saúde. Então, quando nós vemos, eu me lembro que há um mês atrás, um neto falava, olha, conversando com ele, eu estou triste porque o meu avô morreu hoje de câncer. Então nós vemos aqui um pulmão normal e aqui um pulmão, um nódulo de câncer. E logo em seguida ele falou, meu avô fumava desde a infância. Passou por momentos de sofrimento, de dor, a família também com momentos de sofrimento. Precisava? Não precisava, mas foi uma opção, foi um caminho que esse companheiro acabou tomando e que levou ao adoecimento. Quando nós vemos aqui, o nosso fígado está lá, tem um papel importantíssimo na nossa vida, é um grande filtro metabolizador de tudo que a gente come, passa pelo fígado. E aqui nós vemos o nosso fígado doente, com uma cirrose, levando a um câncer também, em função, muitas vezes, do excesso da bebida. É aquele trago todo dia que passa para 2 tragos, passa para 3 tragos, né? E a gente vai adoecendo, a gente vai para esse processo de adoecimento. Hoje a questão da bebida, gente, é tão séria, para vocês verem. Hoje tem crianças nascendo, o beber, né? Hoje é sexta-feira, todo mundo bebe, não é isso que o pessoal fala? O incentivo da mídia, não, é só beber, vamos relaxar, a vida está um estresse, né? Hoje nós temos crianças nascendo de mães, até jovens, mas que têm o hábito da bebida. A cervejinha durante o pré-natal, contínua, levando a síndrome alcoólica fetal. Então aquela criança que nasce com diminuição do cérebro, com alterações na face, né? Isso, a bebida dentro da gravidez. Então veja só o que o nosso comportamento atua com relação à nossa saúde ou não. E aqui, gente, nós vemos este garoto, o Danilo, 3 anos, em tratamento de câncer de estômago. 3 anos em tratamento de câncer de estômago. Agora vocês perguntam, mas como? Uma criança de 3 anos ter câncer de estômago, que está relacionado com hábitos alimentares, que está relacionado com a bebida. Como que um garoto que mal nasceu tem câncer de estômago? E aí nós vemos o grande papel que a doutrina nos traz para entender que o Danilo estar ali com aquela doença não é por um azar, como Einstein disse. Deus errou com o Danilo. Por que o Danilo, uma criança inocente, está tendo câncer? O azar existe. E a doutrina então nos traz um entendimento, né? Por que comigo, Deus? Por que com o meu filho? E diante das nossas dores e desses questionamentos que invariavelmente acontecem, a gente vê o comportamento daqueles que, embasado na sua fé, aceitam, porque Deus quis. Então busca o consolo naquele entendimento, entregando para Deus. É um caminho. Outros, diante de uma doença, bom, gente, tudo bem, né? Vamos enfrentar a doença. A gente, como espírita, a gente entende por que a gente adoece, e às vezes até externamente a gente aceita, mas no fundo tem uma alma que chora,
uma alma insegura, carente, inconformada. Às vezes, diante da dor, nós entramos em estado de desespero, em estado de sofrimento ou de raiva. Começamos a ter raiva da vida. Eu tenho uma amiga em Bebedouro, que eu conheci em época de mocidade, na nossa casa espírita, que o pai dela faleceu de câncer. E ela falou o seguinte: olha, Deus não poderia ter feito isso comigo. E a partir do momento que o pai faleceu, ela largou a doutrina. Porque ela, como jovem, começou a ter o quê? Raiva de Deus. Por que Deus fez isso comigo? Aquela pessoa que eu amava tirou de mim. Que Deus é esse? Então são um inconformismo diante, né, das situações que a vida nos apresenta. E a doutrina nos traz entendimento do porquê nós temos as nossas doenças, as nossas dores. Muitas dessas dores porque nós procuramos aqui. Se eu encher minha cara, se eu ficar um dependente de droga, lógico que meu corpo vai sentir isso. E algumas coisas que eu trago lá de trás do passado, nas minhas múltiplas reencarnações, de equívocos, né? Então a doutrina nos ajuda a ter um olhar, a entender por que será que está acontecendo isso comigo. E quando a gente entende, a gente se fortalece, a gente tem mais força para enfrentar. Quando a gente consegue entender aquilo que somos, aquilo que estamos aprendendo com aquela situação, a gente se conforta e vamos para frente. Então este é um grande papel importante da doutrina, nos falar de nossas múltiplas existências, que trazemos hoje pendências de erros do passado e que refletem no nosso corpo no dia de hoje. Então ela ajuda a abrir os nossos olhos para uma realidade que vai além da nossa vida atual. A gente consegue enxergar mais longe. E certamente, quando a gente enxerga e entende isso, nos fortalece. O Danilo, de 3 anos, né? Um garoto jovem como da idade de vocês, eu acho que mais novo ainda, tem o porquê de ter um câncer de 3 anos. Não é um erro de Deus. Quando nascemos, nós trazemos, diante da nossa história e diante das doenças, as causas pregressas. As causas pregressas que desencadeiam as nossas doenças. Nascemos como que se mergulhando no novo mundo. E trazemos, na expectativa de uma nova vida, o quê? Aquilo que nós somos. As nossas bagagens, os nossos valores, a gente traz com nós, é a nossa história. Cada dia escrevemos a nossa história e carregamos para a eternidade todas as nossas conquistas. Trazemos as nossas alegrias, sem dúvida. Vivemos, temos muitos momentos alegres, temos muitas conquistas em nossa alma, e a gente traz isso onde quer que esteja. Trazemos um pouco da nossa alma iluminada, né? Um pouco da nossa espiritualidade, mas também trazemos o quê? As nossas mazelas, né? Não adianta vestir uma religião, independente de que seja, porque a alma ainda é uma alma frágil, é uma alma vacilante, é uma alma de espíritos que somos imperfeitos. Então trazemos no nosso corpo isso. E a doutrina nos fala, então, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós não somos apenas seres humanos, é o contrário. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana.
somos seres espirituais, transitoriamente abrigados aqui neste planeta para ajudar no desenvolvimento de nossos valores. Somos o espírito, a energia, a força que tem um corpo que a gente chama de perispírito, que se implanta no corpo material. O que vai estar neste corpo de matéria? A essência do nosso espírito. E aí a gente vê, né, um exemplo simples, que nem como uma lâmpada, né? A lâmpada é o filete, a luz. Aqui está o espírito. Ela utiliza de um corpo, perispírito. E a lâmpada a gente coloca em qualquer abajur, não é? Cada abajur tem uma forma, que seria o nosso corpo. Então é muito simples, né? Essas informações que a doutrina nos traz. E aqui nós vemos também nas obras, principalmente nas obras de André Luiz, né? Todos nós temos o quê? Um planejamento reencarnatório. Todos nós, antes de chegarmos aqui, reunimos com um grupo, a grande maioria de nós, dos nossos mentores, dos nossos amigos, e fizemos um projeto, aonde que eu vou nascer, com quem que eu vou nascer, quem vai ser a minha família, como vai ser o meu corpo. E às vezes, dependendo da nossa necessidade, nós vamos escolher o corpo que a gente precisa, né? Então aqui nessa sarge, né, nós vemos um companheiro que ele escolheu um corpo com uma certa deficiência física, que vai servir como o quê? Como um estímulo de evolucionista para ele. Tem um livro, gente, eu acho que é o Missionários da Luz, então que tem uma história, né, que vocês devem se recordar, quem já leu, que tem um espírito, uma jovem, né, um espírito, né, ela é reencarnar, e ela vai procurar os mentores. Ela está com o projeto dela lá, como que vai ser o corpo dela. E ela fala para o mentor dela, ela fala, olha, eu agradeço toda a programação que vocês fizeram para mim, mas eu vim pedir uma coisa para vocês. Pelo que vocês colocaram aqui, eu vou ser uma mulher muito bonita, fisicamente. E eu estou com medo disso, porque eu já errei lá no passado. Eu ainda tenho medo que diante da beleza, de lidar com a sensualidade, com a sexualidade, eu possa me perder novamente. Então eu prefiro que vocês me fazem feia, né? Muda aí alguma coisa para que eu não caia nas tentações que a carne possa oferecer e eu venha a perder a oportunidade reencarnatória que estou tendo. E o mentor falou, bom, é isso que você deseja, né? Então ia nascer uma Gisele Bündchen, né? Não sei o que ela nasceu, né? Mas veja só, a gente tem toda a nossa programação, né? O Décio, que esteve aqui também, ele tem na sua palestra o Ser Psicossocial uma colocação muito interessante. Todos nós temos, com relação às nossas doenças, dois fatores: o fator determinante e o fator desencadeante. O que significa isso? Eu posso ter o gene, a possibilidade no meu corpo de ter, por exemplo, câncer de mama. Eu vou ter câncer de mama? Não necessariamente. Alguns fatores podem desencadear isso. Então podemos dizer que o nosso corpo tem um monte de gene de doença ruim, gente. Podemos ter câncer de cabeça, câncer de próstata, né? Ter ali a semente, vamos assim dizer, né? Está lá, quietinho. Eles estão aqui que nem essa figura, estão sentados, esperando o quê? A oportunidade deles atuarem. Então temos o fator determinante. Qual que é? O que ativa a doença do nosso corpo, né? Qual que é o gatilho? É aquilo que nós falamos já.
os nossos hábitos, as nossas emoções, o nosso estresse, a nossa alimentação, é o cigarro, é a bebida, são os vícios, esse é o gatilho. Desequilibramos o nosso corpo, a doença aparece. Somos seres em evolução, nos entregamos aos excessos da bebida, da comida, dos vícios, a doença, ela aparece. Também a espiritualidade nos fala de bacilos mentais, bacilos psíquicos. O que seja isso? Eu, no meu vício aqui, do alcoolismo, eu acabo tendo sintonia espiritual com entidades, com espíritos da mesma categoria minha. Aqueles que já morreram, que continuam no mundo espiritual com o mesmo hábito. Eu me associo com eles. E aquela ideia fixa da bebida acaba levando o que eles chamam de larvas psíquicas destruidoras do nosso corpo. Um outro exemplo disso, a gente vê na questão da sexualidade. Aquela mente fixa nas questões sexuais leva ao que se chama tortura sexual. Bacilos psíquicos da tortura sexual são produzidos pela sede febril de prazeres inferiores, incontinência no domínio das emoções, experiências sexuais variadas, contato com entidades inferiores espirituais. Tudo isso acaba levando a um processo de adoecimento psíquico e, logicamente, do nosso corpo. Então, gente, o que nós gostaríamos de trazer de reflexão para vocês neste mês aí de Kardec, quando a gente fala podemos salvar vidas, e este é um slogan que vocês conhecem muito, porque são de Barretos, e a Fundação Pio XII utiliza muito, salvar vidas. Podemos e devemos nos empenhar nisso. Só que, se nós queremos salvar almas, nós precisamos começar a pensar que lá na frente poderemos reencarnar, como a história do Danilo, portando lesões no nosso corpo espiritual em função de comportamentos que tivemos equivocados no campo sexual, no campo da bebida. Então, se lá na frente, na próxima reencarnação, ou mesmo nessa, não quisermos adoecer, precisamos despertar para o nosso comportamento, para as nossas atitudes. A vida tem um papel de corrigir, de estimular a nossa reencarnação em busca do nosso crescimento. Por que tantas pessoas adoecem? Por que tantas pessoas estão nesse exato momento no pronto-socorro? São almas, na verdade, em busca de cura. Quando nós adoecemos, a doença vem para despertar, para dizer para nós o que está acontecendo com você, o que está errado, quais são os caminhos que precisamos tomar para mudar esta trajetória. Combater, cuidar do corpo, sim, muito importante. E a doutrina nos traz este elemento fundamental que nos ajuda a transformação nossa. Quando a gente transforma, a gente muda hábitos, a gente muda comportamentos, a gente tem força para essas mudanças e a gente previne doenças. Certamente. Eu vou pular esta. Gente,
E mais uma vez eu gostaria que vocês guardassem, levassem aquele mesmo pensamento que o senhor Henrique Prata teve, que foi um fator transformador na sociedade. Você pode salvar vidas. Podemos salvar vidas? Eu pergunto a cada um de vocês: vocês podem salvar vidas? Podem, se cuidando primeiramente, estimulando as pessoas a fazer os exames preventivos, não é? O pessoal faz aí a Papa Nicolau. Já fez o exame de próstata, senhor? Fez? Tirou segunda opinião depois ou não? Então é estimular, porque as pessoas têm medo de fazer. Nossa, mas eu vou fazer? Eu fiz a semana passada um exame que chama colonoscopia, né? Que é um exame chato, mas necessário. Então a gente pode salvar a vida estimulando o cuidar do corpo, sem dúvida. A gente pode salvar vidas sendo doadores de sangue. Agora vem a pergunta: podemos salvar almas? Salvar vidas é diferente de salvar almas. Salvar vidas é eu ser doador de sangue, né? É eu estimulando, eu cuidando, prevenindo. Salvar almas é atuar no espírito. Como que eu posso fazer isso? Primeiro, sabendo quem eu sou. A gente se olhar. Quem eu sou? Que a gente leva essa reflexão. Quais são os meus valores? Quais são as coisas boas, a minha força? Agora, quais são os meus defeitos? Eu sou ranzinza, eu sou chato, eu gosto de falar mal da vida do outro. Qual o meu papel na vida? É se olhar, tirar a máscara, porque aqui no centro todo mundo é bonzinho, né? Todo no centro a gente fala, somos santos. Mas quem realmente nós somos? O que passa pelos nossos pensamentos, o nosso comportamento? Então tem esse olhar e procurar nos melhorar. O que eu faço e que gosto é uma coisa saudável? Minhas atitudes é saudável? Eu como de uma forma saudável? Eu penso de uma forma saudável? Começar a nos amarmos, cuidar da gente. A gente precisa se amar, se cuidar. Cuidar deste corpo que é instrumento de trabalho nosso. Sem dúvida, o primeiro passo de salvar almas é começar a salvar a gente mesmo, né? E pensando sobre este tema, gente, eu acordei uns 4 dias atrás com esse pensamento na cabeça, né? Talvez porque eu já falei muita coisa errada, mas veio a intuição, depois de um trabalho mediúnico, né? Se queres ter saúde, reflita se nas tuas palavras há a intenção do amor. Se queres ter saúde, reflita se em cada palavra que nós pronunciamos, se existe a intenção do amor. E aí a gente entende que a gente fala daquilo que a gente tem. Se eu tenho amor pela vida, eu vou falar com a intenção de amor. Se eu tenho inveja, se eu tenho ciúme, se eu tenho rancor, se eu tenho ódio, eu vou falar o quê? Amor? Não. Então, cuidado com as intenções, porque reflete o nosso estado de saúde. E aqui fica, né, a recomendação do nosso grande mestre, Kardec, que ele fala claramente: gente, não somos espíritos perfeitos. Ninguém é anjo aqui, pelo menos na embebedoura eu não conheço nenhum. Eu não sei aqui em Barretos. Tem muito anjo aqui ou não? Então, gente, somos espíritos imperfeitos. Temos ainda o primitivismo de nossas emoções, do nosso comportamento. Mas olha o chamamento que a doutrina nos traz, né? Que todos nós já ouvimos isso.
O verdadeiro espírita é aquele reconhece-se o verdadeiro espírita, né, por sua transformação moral. Se olha, eu ajo de uma forma errada, eu luto para mudar as minhas más tendências. E a gente vai se melhorando, Aí está o papel, né, o esforço que a gente faz para dominar as nossas más tendências. Não? Gente, então vamos finalizar. Gostaria que vocês refletissem na frase que trouxe mudanças e benefícios para vocês de Barretos e para todo o país, porque vem gente aqui do Brasil inteiro e de outros países. O Henrique foi sensibilizado pela frase: você pode salvar vidas. Para ele, naquele momento, o que ele precisava? De dinheiro. Ele falou que precisava de $5.000 para comprar um foco de luz cirúrgico. E a gente? Nós precisamos de $5.000 para poder salvar almas? Não. A gente não precisa disso. No mundo, nesse exato momento, tem milhões de pessoas pedindo socorro. Carentes, desesperadas, à beira do suicídio, passando por necessidade nos hospitais. Tem um monte de gente pedindo socorro. E a gente pode, de alguma forma, ajudar esses nossos irmãos? Isso está ao alcance de cada um de nós. Podemos fazer uma visita no hospital ou não? Temos perna? Todo mundo aqui tem perna? Tem. Pode visitar alguém, um companheiro? Pode ligar para alguém? Passar uma mensagem de otimismo, conversar? Pode dar atenção para uma pessoa por alguns minutos? Então isso pode ouvir, tocar essa alma de alguma forma, e assim estaremos salvando almas. Quantas almas desesperadas, perdidas? Podemos levar o amor, podemos levar o conhecimento da doutrina, falar sobre reencarnação, trazer para uma palestra, para um grupo de estudo, sem a questão do fanatismo, levar uma mensagem, trazer luz para essa alma, entendimento, que alguém que está em desespero. Então nós temos uma gratidão muito grande pela doutrina espírita, por todos aqueles baluartes, desde lá de, primeiro pela espiritualidade, pela pleiade dos espíritos, que assessoraram o Espírito Verdade, para trazer um pouco de conhecimento, informação para nós, para que a religiosidade não fosse aquele entendimento de um Deus punitivo, que te manda para o céu se você é bom, ou te manda eternamente para o inferno. Então a doutrina vem abrir os nossos horizontes, trazer o entendimento do porquê estamos aqui, vem até dar entendimento porque temos as nossas provações, as nossas dificuldades, as nossas dores, nos dá força para enfrentar a vida como guerreiros, e não sucumbir, lutar. Então a gratidão, neste mês de Kardec, a este homem, né, que se dedicou como educador que era na sua época, e foi um canal para que todos esses conhecimentos chegassem até nós, e todos aqueles que o sucederam, todos aqueles que trabalham pela casa, levando esta mensagem de conforto, de luz e de orientação a todos nós. O mundo, isso é uma fala de orientador espiritual na reunião mediúnica, ele falava para a gente, né, o Bittencourt, uma energia muito positiva. Meus amigos, falem do Evangelho, falem de Jesus onde quer que estejam. O mundo está precisando de esperança,
O mundo está precisando de amor. Em nossas casas, nas festividades, aniversário de alguém, Natal, Ano Novo, vamos fazer uma prece. A gente discute de futebol, mas a gente não discute entre os amigos, não fala do Evangelho, não fala de amor, não é? A gente fala das novelas, mas na roda de amigos, a gente só conversa em espiritismo na casa espírita. Precisamos levar o conforto ao doente, ao consolo aos nossos amigos, sempre com moderação e com bom senso, sem o fanatismo de querer dominar, de querer convencer, mas com amorosidade que possa tocar os corações. Então a doutrina nos traz este despertamento, que a vida não é só aqui, este contato com a espiritualidade, onde buscamos forças para o nosso dia a dia. Vamos nos amar, vamos cuidar do nosso corpo, instrumento abençoado de trabalho. Vamos nos amar, cuidado com os nossos hábitos, né? Vamos nos tratar com amor, valorizar o nosso corpo, para que amanhã não tenhamos que fazer reparo do mau uso que fizemos na nossa vida e no nosso corpo. E vamos, todos nós temos condições de sermos agentes de tocar almas. Podemos levar aos nossos amigos uma mensagem espírita? Essa mensagem que às vezes fica no centro. Podemos levar para um conhecido, para um amigo, levar no nosso trabalho, deixar algumas mensagens. Quando visitarmos alguém, deixar o Evangelho, presentear alguém com uma obra, com um romance, com o Evangelho. Estamos, gente, na tarefa de semeadores, que cabe a cada um de nós. Hoje temos o WhatsApp, tanta porcaria que se coloca no WhatsApp, mas tantas coisas boas. Vamos criar o hábito de que nem que seja uma vez por semana, quem mexe com o WhatsApp ou o celular, colocar um pensamento positivo. Bom dia, coloca uma mensagem de otimismo. Nós estamos sendo semeadores de otimismo. Um vídeo legal, uma mensagem confortadora. Às vezes a gente está cansado, né? Você já tem uma mensagem gostosa, a gente dá uma risada, a gente se renova. É um trabalho que vai tocando as almas, que vai fortalecendo. Podemos convidar alguém, né, para participar da casa, podemos visitar um doente, um vizinho, um amigo da casa, que às vezes adoece e a gente nem sabe. Então esse é o papel que cabe a todos nós, né? O trabalho na casa de passistas, de acolhimento, do atendimento fraterno, o culto do Evangelho no lar, são todos caminhos que todos nós podemos fazer, que tem por objetivo o mesmo objetivo daquele que doa sangue e contribui para o hospital: salvar almas, salvar vidas do desânimo, do desencanto, da desilusão. Vão levar esse desafio para casa? Vocês gostam de desafio? Quantas almas podemos salvar ao longo de nossa vida? Quantas almas podemos tocar com o nosso amor, com a nossa palavra? Pessoal, que legal, gente. Se quando a gente terminar a nossa existência, estamos lá no nosso velório. Vocês já imaginaram como vai ser o velório de vocês ou não? Se assusta, não precisa. Nós vamos imaginar que nós terminamos a nossa jornada. E a gente recebe lá no mundo espiritual uma prece de alguém que falou: olha, há 20 anos atrás, eu agradeço porque você me falou uma coisa, eu estava num momento difícil da minha vida, você me levou uma mensagem que eu mudei o meu comportamento, me ajudou. Eu estava doente, você foi lá, me deu um conforto. Você foi lá, fez uma prece para mim.
só que legal a gente receber, não que a gente tem que fazer para esperar, mas a gente pode. Imaginou uma pessoa que venha falar para você: olha, você salvou minha vida, eu ia me matar, estava desequilibrado, você me levou um evangelho, me conversou, e eu mudei a minha vida em função disso. Que coisa linda, não é? Eu estava desesperado, recebi de você, você foi um instrumento de Deus para me trazer equilíbrio. Então vamos com essa tarefa para casa, gente, pensar quantas almas podemos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nos nossos familiares, nos nossos vizinhos, nos companheiros da casa, no mundo que vivemos, quanta coisa podemos deixar. Lembro para vocês, o entusiasmo de um homem trabalhou para conseguir um foco cirúrgico, para tentar salvar uma vida. Nós temos o Evangelho, que não custa nada, tem na biblioteca, é barato, as mensagens estão soltas aí, e a gente pode salvar muitas vidas. Francisco de Assis tem essa frase muito interessante: um único raio do sol é suficiente para afastar muitas sombras. Um único raio de sol é suficiente para afastar muitas sombras. Um abraço, um beijo, um aperto de mão pode afastar muitas sombras. Então eu vou deixar esse vídeo de 2 minutos de uma música que todos nós conhecemos, que fala um pouquinho, que é o Trem Bala, né? Que fala um pouquinho de sentimento. É isso que estamos precisando. Sentimento, carinho, amor. Isso é combustível para as nossas almas. Não entrou? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Segura teu filho no colo, sorri e
abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Gente, então, ó, tarefa de casa, hein? Eu me amo. Se cuidar, tá bom? Eu posso ajudar a salvar vidas? Posso. O que a gente pode fazer? Tá bom? A doutrina nos traz muita força para tudo isso. Muito obrigado por vocês, né, pela paciência, tá bom? Uma semana abençoada a todos aí, tá bom?